Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Com a Faca Bem Afiada. Hoje, a edição 7 para a RLX, Rádio Lisboa. Temos connosco o Artur Fernandes, mais conhecido pelo Coja Fernandes, e o João Carvalho. Isto parece que voltámos ao antigamente, não é? Um programa da rádio com os dois paineleiros do costume. Um programa de saudosista. Esperemos bem que que o termo saudosista não seja aqui mal emprego. Antes de mais, caro João Carvalho, tenho aqui um recado do Júlio Campos, que curiosamente vim descobrir que mora na rua lá da minha mãe, estas coincidências, que lhe pergunta de que forma é que pode adquirir o livro que falou no direto sobre os animais. Portanto, o meu dono é um sem-abrigo, sabendo que o livro está esgotado, não é? Portanto, sim, se calhar vai ser o mais livro difícil. está esgotado, mas se bem se lembra, não sei se o David se lembra, eu ofereci a totalidade da primeira edição a Odivelas no Coração, aquela associação que existe em Odivelas, para os venderem. Eu não sei se eles ainda têm algum, é a única possibilidade neste momento que existe, porque eu não tenho indicação da editora para fazer uma nova edição e, como é evidente, eu também não vou fazer isso sem eles, digamos, o manifestarem, não é? Fica aqui portanto, então, talvez no Odivelas do Coração, eu neste momento já não sei onde é que é a sede deles, que é uma associação que existe em Odivelas, chama-se Odivelas no Coração, a quem eu ofereci a totalidade da primeira edição. Muito bem. Sim, senhor. Então, Júlio, eu vou tentar então ajudar o Júlio, porque eu ainda tenho alguns contactos com elementos dessa associação, uma associação que presta um serviço social no Concelho de Odivelas. Bom, vamos então ao primeiro tema de hoje, e o primeiro tema de hoje é o humor na política. E hoje em dia, quando se fala em humor da política, vem logo o nome à berlinda, que é o Ricardo Araújo Pereira, não é? Que faz aquelas entrevistas, aqueles sketches, ironizar com os políticos aqui da nossa praça. Há quem diga que aquilo é humor, há outros que dizem que é um exagero, há outros que até dizem que aquilo é de muito mau humor e de muito mau, com os conteúdos muito maus. Bom, independentemente disso, é um programa que tem bastantes audiências, o que quer dizer que vende bem. E a começar aqui pelo Coja. Coja, o que é que achas do humor na política? Em relação ao boa noite, ou boa tarde, aqui na minha janela ainda não está bem boa noite, ainda é boa tarde. Em relação ao Ricardo Araújo Pereira, eu acho que é tudo aquilo que tu estás a dizer. É mau, é bom, é exagerado, é tudo, é aquilo que as pessoas quiserem. Porque hoje em dia as pessoas sentem-se ofendidas com tudo, outros acham graça a tudo. Isto faz-me lembrar que antigamente, até havia um anúncio na televisão que passou há muitos anos, na década de 80, que eu revia isso nos meus pais. A minha mãe gostava de tudo na televisão e o meu pai detestava tudo. Portanto, dizia mal tudo na televisão. Portanto, até havia um anúncio que dizia isso, já não me lembro bem do que é. Portanto, isto, acho que esta questão do humor na política é tudo isto. Porque eu vejo pelas redes sociais, há certos temas que são muito sensíveis. As pessoas não conseguem despir a camisola, nem conseguem baixar o cartão de filiação do seu partido. Portanto, é assim, isto é tudo muito giro, as pessoas acham muita piada à religião, muita piada à política e ao futebol, mas não podem dizer mal do meu clube, não podem fazer piadas, não é dizer mal, é fazer piadas. Não se pode fazer piadas do meu clube, pode fazer piadas do meu partido, assim pode-se fazer piadas dos padres todos, mas menos do padre da minha paróquia. O padre da minha paróquia pode fazer tudo o que quiser de mal, não há problema nenhum, e nos partidos políticos é a mesma coisa. Portanto, isto é assim, as pessoas fazem as piadas e depois têm que assumir as consequências disso, porque há piadas boas, há piadas más, e há dias mais inspirados do que outros, e há temas que se fazem sozinhos. Isto da questão da política chega a um ponto que é tão trágico que eu já não sei se isto realmente tem graça ou
de ser tão trágico ou é tão trágico de ter tanta graça. Porque, e vimos agora esta questão, eu agora política, futebol, desporto, estas coisas todas, eu não consigo perceber como é que se anda a investigar uma situação, como isto da EDP, em que a EDP cria uma... Assim, a mim explicaram-me de uma forma como se eu fosse muito burro. Explicar-me que a EDP criou uma empresa com um só funcionário, passou as barragens para lá, eles venderam as barragens aos franceses, 2 dias depois extinguem a empresa e poupou-se não sei quantos milhões de coisa. E isto anda-se a investigar. Portanto, isto explicaram-me a mim, e eu que sou muito burro, acho que percebi. Se é só isto, eu percebi. Portanto, eu ainda não... Portanto, vamos fazer uma piada sobre isto? É porque é isso que eu dizer, mas essa verdade não tem piada nenhuma, não é? Pronto, é que eu não sei, é que pode ter muita piada, pode-se agarrar nisto e fazer uma série de piadas sobre isto, porque até a piada faz-se sozinho, como aquele do movimento anti-negacionista, que organizou aquela manifestação com 3.000 pessoas todas juntinhas umas às outras sem máscara, na rua, e não sei o quê, e agora apanhou Covid. Isto são daquelas piadas que se fazem sozinhas, quer dizer, chegas a um ponto em que começas será que estes humoristas têm crédito? É porque isto é demasiado, quer dizer, está aqui mesmo à mão de semear, quer dizer, começa a ser quase, até mesmo uns incompetentes, como é o meu caso aqui, que tentamos fazer alguma coisa de humor, conseguem fazer um bocadinho de humor, só que depois do outro lado há sempre pessoas que vão ficar zangadas. Porque se eu fizer alguma piada sobre um partido político, os militantes se eu te fizer agora uma piada sobre uma investigação a um clube de futebol desde 2017 para saber se tem claques ilegais, se calhar vai-me cair em cima as pessoas desse clube. Eu não vou dizer isto é uma suposição, não estou a dizer que isto seja verdade, se calhar nunca aconteceu, mas vamos supor que há um clube que tem claques ilegais, que andava uma investigação desde 2017 até agora para apurar se esse clube tem claques ilegais. Portanto, isso podia-se fazer aqui uma série de piadas aqui e noutros sítios quaisquer. Agora, é natural que o humorista, se for daquele clube, não vai fazer essa piada. Mas se for do outro clube, é capaz de a fazer, mas depois é capaz de perder fãs, porque os daquele clube... Isto é sempre um bocado... É sempre um complicado de avaliar isto. Portanto, eu acho que o humor na política é uma mistura de tudo. Pronto. É por aí. João Carvalho, também acha que os próprios políticos facilitam muito a vida aos humoristas em determinadas situações em que eles próprios são a própria piada? Eu, para já, acho que a última piada que eu achei muita piada foi o Ministro do Ambiente, que foi ao Algarve no Dia Mundial da Água mostrar a barragem da Bravura e foi acompanhado para aí por uma comitiva aí dos 50 elementos e que andaram para ali todos amontoados. Então houve alguém que telefonou para a GNR a dizer: opa, aqui na barragem da Bravura vieram para aqui uns indivíduos, pá, estão aqui todos amontoados, pá, sem distanciamento nem nada. A GNR apareceu lá e vê-se na televisão o GNR com o livrinho em cima do capô de um carro a preencher, devia ser um auto ou uma multa ou qualquer coisa, se calhar o Presidente da Câmara agora vai ter que pagar aquilo. Portanto, é uma piada, pá, é uma coisa gira. É uma piada porque, efetivamente, pá, os políticos têm que dar o exemplo em tudo. E quando não dão o exemplo, olha, submetem-se também a este tipo de piadas. Vamos ver se o polícia que fez isso não vai ter... Se vai achar muita piada depois das consequências. Isso não há aquele célebre episódio do Mário Soares e do autocarro. Pronto. Desaparece. Desapareça, Sr. Guarda. Mas claro, o humor é uma coisa que é intrínseca ao ser humano, evidente. Isto já vem da Antiguidade Clássica, quem conhece o teatro grego, portanto, a Antiguidade Clássica tem peças altamente humorísticas e os autores gregos sabiam utilizar muito bem o humor. E depois atravessou todas as sociedades e está presente. É claro, difere um bocado de cultura para cultura, não é? Mas há coisa, olha, por exemplo, eu posso dizer que até o Evangelho tem cenas mais ou menos humorísticas. Por exemplo, o Evangelho de São Lucas tem o episódio do Zaqueu, que é uma coisa engraçadíssima. O Zaqueu era um tipo pequenino. E então, para ver Cristo, subiu a um sicómoro, não é? E São Lucas relata aquilo com um certo humor. Diz ele, como era pequenino, coitado, para ver Cristo teve que subir. Então Cristo, desce daí para baixo,
que eu hoje vou ficar em tua casa. Epá, pronto, São Lucas quis realçar, podia ter dito, epá, estava lá um tipo chamado aquele, não, mas disse que ele era pequenino e por ser pequenino teve que subir uma árvore. Epá, isto é um episódio com humor, pá, tem humor em si. E depois temos, efetivamente, em Portugal, para não andar aqui a divagar muito, devo dizer aqui ao meu amigo David Braga, que isto vem do vocábulo latino humore. E humore, entre outras coisas, é bebida. Por isso, hoje em dia, muitas vezes fala-se dos canções, às vezes referem-se aos vinhos dizendo este tem muito humor, este tem pouco humor. Portanto, esta é uma das variantes. Mas na antiga Grécia não havia Coca-Cola, é que o David só bebe Coca-Cola. Bem, mas isso não havia, pá, porque de facto não havia David. Porque se houvesse David, certamente que inventavam lá uma coisa qualquer. Se calhar nem o Golias havia. Se calhar nem o Golias. E então, nós tivemos aqui exemplos excelentes, extraordinários. É evidente que hoje a profissão do humorista é uma coisa já quase uma ciência. É ver a quantidade de humoristas cá para aí nas nossas rádios e nas nossas televisões. Isto expandiu-se, não é só o rap, é também o Hermano José, pá, que para mim é um humorista já credenciado, não é? Podia dar aulas sobre humor e muitos outros, pá, não é? Mas eu lembro sempre do grande programa que foi o Zip Zip, que antes do 25 de Abril, conseguia, através de muito humor, ridicularizar e criticar o regime anterior, não é? E muitas vezes algumas das coisas eles bem queriam censurar, mas o programa já estava no ar e das duas uma, ou acabavam com o programa, mas era complicado. Era complicado correr com o rolo solnado da televisão. Porquê? Porque lá está, o humorista era tão bom, o humor era tão bom, e a pessoa a fazer o humor era de tal maneira que ele, pela sua qualidade, nem o regime fascista conseguia evitar que eles fizessem o seu trabalho. E eles lá, por entre os pingos da chuva, transformaram o Zip Zip num excelente programa de humor, mas também com muita audiência. Portanto, era impossível acabar com tudo. É evidente que depois isso... João, mas tocando agora aí no Zip Zip, mas, por exemplo, aquele teatro mais popular português, a chamada revista, mesmo antes do 25 de Abril, também aí se aproveitava o humor para dar umas alfinetadas, não é? Mas para ir à revista era preciso pagar e nem toda a gente podia fazer. A televisão não, a televisão entrava em casa de todos os portugueses de norte a sul do país, não é? É claro que a revista foi digamos, um dos outros locais em que se podia fazer crítica social e política. Mas lá está, a revista não tinha a divulgação que tinha um programa de televisão, evidentemente. E, portanto, o humor na política serve precisamente para aproximar as pessoas da política. E é isto que muitas pessoas não percebem, não é? A política tem tendência a ser maçuda, burocrática, repetitiva. E o humor na política serve precisamente para isso. Até porque, por exemplo, eu e o David temos estado aí a frequentar umas aulas de formação autárquica em que já nos foi manifestado a importância do humor na transmissão da mensagem política, quer seja por meios digitais, quer seja por meios não digitais. Os outdoors são um excelente meio de transmissão de mensagens políticas, utilizando o humor, e sabemos bem como isso tem sido feito por diversos partidos, e é evidente que depois isso, se consegue captar a audiência, se eu venho cá para fora e vou para o café, e vou para o restaurante, quer dizer, agora não vou, pronto, mas quando se ia, a gente dizia, viste aquele outdoor, aquilo é giro como tudo, e não sei o quê, pronto, quer dizer, capta-se eleitores, mas também se consegue transmitir uma mensagem que tem alguma importância. É evidente que isto depois tem o reverso da medalha. Nós estamos a falar da política, mas não nos podemos esquecer de coisas como, por exemplo, o humor em relação às religiões. E basta eu referir aqui um nome, que é o Charlie Hebdo, para ver aquilo a que leva, de facto, a falta, em primeiro lugar, de capacidade de encaixar uma piada humorística, mas também a falta de respeito depois pela liberdade, porque nós falamos do humor, é tudo muito bonito, mas há falta de liberdade. Há países
em que não se pode fazer humor com muita coisa, para não dizer tudo, não é? E, portanto, isto é interessante. E agora, com a pandemia, não é? Com a pandemia, os meios de divulgação, de comunicação, etc., das pessoas podiam, e foram, em muitos casos, foram muito... o humor teve uma importância fundamental, porque, de facto, apesar da pandemia provocar mortes, apesar da pandemia provocar muita gente internada nos hospitais gravemente, etc., é uma situação para que nós temos que considerar também com alguma capacidade também de fazer humor, pá, porque de facto isto está confinado em casa durante um ano, pá, é uma coisa assim, um bocado, pode ter humor. Claro que há muita gente que não acha graça, as pessoas que perderam os empregos, pá, que têm dificuldade em sobreviver, as empresas, a cultura, etc. Epá, mas pronto, também tem que ser visto isto com uma questão. Coja, eu estou-me aqui a lembrar, o João Carvalho falou aqui numa situação, e é verdade, eu e ele estamos a frequentar umas formações sobre a forma de comunicar com os eleitores, mas eu não posso esquecer que em 2011, um candidato que não se conhecia de lado nenhum, para além de se conhecer da Madeira, que é o José Manuel Coelho, pelo simples facto de fazer campanha eleitoral num carro funerário, obteve quase 5% dos votos, quase 200 mil votos. Portanto, se calhar o humor também faz um bocadinho a diferença se a pessoa quiser marcar, se quiser marcar, digamos assim, ou melhor, se quiser ultrapassar aquele discurso mais maçudo dos políticos, como o João Carvalho dizia muito bem, que é sempre a mesma coisa, sempre com aqueles chavões fáceis, mais e melhor. Portanto, se calhar o humor aqui também, bem trabalhadozinho, até dá uns votos. Isso vai-te atrair o voto de revolta, o voto de descontentamento, não é? Daquelas pessoas que estão completamente descontentes com isto e dizem assim, olha, perdido por 1000, perdido por 100, perdido por 1000, é como votar no Tiririca, não é? Lá no Brasil, pior não fica, não é? Ele tinha aqueles slogans, e esse o João Manuel Coelho, não é? O João Manuel Coelho, não é? Eu lembro dele fazer sketches de vamos invadir e coisa num jeep, e eles a fazer que eram os terroristas. E ele lá embaixo, na organização do Cavaco Silva, tinha a casa, ele queria passar por lá, e o GNR a dizer que nós estamos num país livre. E ele, pronto, e depois despiu-se todo no Parlamento. Agora é assim. Isto atrai este tipo de pessoas. Não foi aqui no Brasil, aqui também há umas décadas atrás, que elegeram um macaco, que ganhou quase as eleições, ou foi muito votado naquela altura, já não me lembro, há uns 30 ou 40 anos quase, no Brasil um macaco foi... Pronto. E estas coisas acabam por puxar o voto de revolta e as pessoas, como aquele, o candidato Vieira, não é? O gajo do ENAPA 2000, e havia aquele moço que todos os anos concorria, lembro-me que quando era miúdo também da margem sul, da Almada, que concorria sempre. O Aristides. Acabou por estar na... Sim, exatamente, agora não faltava-me o nome. Portanto, estas pessoas, eu lembro-me na altura, a única vez que eu concorri à Associação de Estudantes, o antigo Liceu Velho, que agora é o Liceu do José Afonso, na altura era o Liceu Velho, que ainda não tinha nome. Eu concorri, nós era a lista A, que era a lista anárquica. Então nós andámos a campanha toda a fazer publicidade para não votarem em nós, para não nos elegerem, porque nós e acabamos por receber uma série de votos e não sei o que, as pessoas foram pela graça. E já nessa altura já havia listas apoiadas pelos partidos políticos com as sedes aqui em Loures, em que ofereciam as prensagens das coisas, outros ofereciam autocolantes, outros ofereciam canetas, e tu já tinhas partidos políticos nessa altura, estamos a falar dos anos 80, a apoiar isto tudo. Nós tínhamos a lista anárquica, pronto, que era para isso, e andámos ali, passávamos de Clash e Ramones e coisas assim do género, e andávamos ali naquela palhaçada toda e pedíamos às pessoas para votarem em nós. Pronto, e votaram, e fomos os segundos mais votados, e eles até arranjaram uma maneira de nos desclassificar. Pronto. Agora, estas coisas é assim, será que há limites? Será que não há limites nesta questão? Será que há temas que são tabus? Eu lembro-me do Ricardo Araújo Pereira, os Gatos Fedorentes, receberem um prémio da comunidade gay, porque eles fizeram uns sketches sobre os gays, sobre a homossexualidade e não sei o quê. E eles próprios disseram, mas o que é isto? Nós aqui não fazemos discriminação, nós aqui gozamos com toda a gente.
gozamos com os pais, gozamos com tudo, eles gozavam com tudo. Pronto, pronto, e agora é assim, estas coisas, a política não se... É difícil fugir. É difícil. João, até onde pode ir o humor? Será que há mesmo limites? Ou a liberdade dá para tudo? Não, nós já falámos um bocado sobre isso no aspecto da liberdade de expressão, não é? E é evidente que o humor entronca aqui, não é? Só que em relação ao humor, os limites são definidos pela própria lei, porque efetivamente se o humor se torna insultuoso, não é? E se levanta calúnias em relação a uma certa pessoa, mesmo que seja de uma forma humorística, não é? Eu, se por exemplo for dizer que fulano tal, político tal, é um mau condutor porque já se estampou 5 vezes, pá, e estragou 5 carros e não sei o quê, é evidente que isto pode ser considerado insultuoso, portanto, não pode, enfim, não... enfim, o exemplo talvez não seja muito correto, mas podem imaginar outros exemplos relativamente à personalidade das pessoas, não é? À maneira como as pessoas se comportam até fora da vida política, na sua vida pessoal, etc. Por exemplo, João, tudo isso pode ter um limite. Admitia que... Deixa-me só dizer, há um tipo de humor que é mesmo isso. Nós temos aqui aquele sinal de codes, ou como é que eles acham que é sinal de codes. O humor dele, ele chegou a ter um programa na Radical, dava a altas horas da noite, em que ele brincava com as crianças vítimas de pedofilia, eram coisas escabrosas, ele tinha ali coisas escabrosas, então fazia, ou seja, é um tipo de humor que é mesmo ordinário ao máximo que seja possível. Ele tem que brincar, tem que gozar com as coisas mais deploráveis que podem ser gozadas. E agora é assim, depende. Agora, quem é que vai ver? Eu vou ver para me divertir ou vou ver para me chatear? Se eu digo assim, este humorista, este tipo de humor eu não gosto. O Rocha, o humor dele é as neiras em cima das neiras e as pessoas fartam-se de rir. O Ricardo Araújo Pereira e outros, o Bruno Nogueira, se calhar não utilizam um único palavrão e fazem uma série de coisas. O Raul Sonato fez aquela rábula da guerra e não sei o quê, e a gente via o Gil Vicente, que tinha aquelas coisas de os deficientes e não sei o quê, porque passavam umas mensagens. E isto depois depende de muita coisa, e eu acho que depende de quem vê e quem consome esse humor. Porque quem não está confortável com isso, não veja, desligue, não passa à frente. Acho que é um bocado assim. Eu por acaso aponto sempre a um livro, eu por acaso tenho esse livro, mas não o tenho agora aqui comigo. Havia um comediante americano do princípio do século passado, que era o W.C. Fields, que foi talvez o primeiro grande especialista em ridicularizar os políticos, as campanhas eleitorais e a maneira como os políticos se situavam. E ele tinha sempre essa característica, porque o que é que ele fazia? Ele não atingia a honra pessoal, etc., das pessoas. Ele percebia como é que cada político era em termos da sinceridade da mensagem que passava, ou se era um aldrabão, ou se era uma pessoa sincera. O livro, por acaso, chama-se... Ele escreveu vários sobre esta temática, mas o principal, que foi que ficou famoso, é Votem em mim. E então ele simula que é um candidato, por exemplo, a presidente, nesse livro é candidato a presidente dos Estados Unidos da América, e depois faz um conjunto, faz tudo aquilo que não deve fazer um político numa campanha, desde as promessas, algumas mirabolantes, ao comportamento pessoal, beijar ou não beijar criancinhas, entrar no café ou não entrar no café, os sítios onde pode ir, onde não pode ir. Aquilo é um manual, o livro até nem é muito grande, mas é muito engraçado. Eu aconselho as pessoas, quem quiser ver o manual do humor em política, é isto. Votem em mim, é o W.C. Fields. Ele tinha uma frase que se tornou, digamos, um lema, digamos, do eleitor, que é assim: eu nunca voto em ninguém, voto sempre contra alguém. Ou seja, ele quando vai votar, vai sempre votar contra alguém.
Não vai votar em ninguém, vai votar contra alguém. Era o lema dele. Durante muitos anos. Eu estou-me aqui a lembrar de uma série que também se passou nos anos 80, a famosa série Sim Senhor Ministro, e depois passou a Sim Senhor Primeiro-Ministro, onde a própria Primeira-Ministra britânica, a Margaret Thatcher, pedia à BBC as cópias desse programa. E que eu acho que é um programa que, não ofendendo ninguém, desmascarava muito, sobretudo, como é que aquele funcionalismo público de topo lá em Inglaterra funcionava. Mas tu já tens os Monty Pythons que abordavam já desde há muitos anos, e o Benny Hill, mas provavelmente os Monty Pythons que abordavam os temas da política e da religião, e ainda para mais os ingleses, que eram muito conservadores em relação a essas coisas. Aqui a questão da arte é tu pegares, se calhar, pegares num tema no seu abstrato e não atingires ninguém, se calhar de uma forma direta ou qualquer coisa, mas pegares assim num tema, numa coisa no abstrato, é que tu consigas, ou então, pelos pingos da chuva, conseguir subtilmente atingires a quem, passares a mensagem a quem quer e que nem toda a gente perceba. Pronto, mas aí é que está. A arte do humor também é um bocado assim. Pronto. Depende muito. E há pessoas que sabem fazer. Essa série eu também acompanhei. Epá, e era fabulosa. O Monty Python é fabuloso. Eu adoro. Epá, pronto. Aliás, as peças, o maior dramaturgo inglês e um dos maiores dramaturgos mundiais, Shakespeare, utiliza muito o humor nas suas peças. Aquilo está recheado. Algumas até são basicamente humorísticas, mas mesmo aquelas que não são humorísticas, são dramáticas, etc., aquilo tem ali muitas tiradas de humor. E estamos a falar há muitos anos, não é? Mesmo o próprio Hitchcock tem... Exatamente, o Hitchcock também tem umas coisinhas assim muito... Umas coisas. Exatamente. Ora bem, vamos mudar agora um bocadinho de tema, vamos passar para um assunto que não tem muita piada. Olha, mas é um bocadinho ou é radical, ou é um tema mesmo completamente diferente? Não, é radicalmente oposto, não tem piada nenhuma, tem a ver com a situação pandémica na Europa. Enquanto Portugal vai estabilizando, pronto, já não estamos naquela fase de descida, já hoje subiu um bocadinho, mas enfim, tudo ainda dentro do controle. Possivelmente Portugal, enfim, está... enfim, não ia pagar porque Portugal já pagou em janeiro muito daquilo dos exageros. Se calhar aquilo que os outros países está a passar agora nos outros países, já Portugal sofreu, desta vez foi ao contrário, nós sofremos primeiro que eles, né? Esperemos que assim seja, que se for assim significa que as coisas, apesar de tudo, vão ficar controladas. Mas a situação nos outros países preocupa. Vocês acham que isso poderá depois também trazer para Portugal a mesma situação, ou acham que pelo facto de termos passado aquela onda gigantesca em janeiro e fevereiro, que agora as coisas vão ficar mais controladas e que, enfim, controladas não vai ficar assim muito, porque vai haver um crescimento normal, que é mais do que previsível face ao maior, ao desconfinamento que vai ser cada vez maior. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. João, o que é que acha disto? O que é que acha que se passa na Europa e o que é que acha que isso poderá trazer de consequências para Portugal? Toda a Europa e Portugal também está no fio da navalha em relação a esta questão do Covid. E neste momento assiste-se a uma corrida entre o vírus, o Covid, e a vacinação. Neste momento é a ver quem é que corre mais depressa, não é? A disseminação do vírus tem piorado em vários países, porque de facto a vacinação neste momento ainda é muito incipiente. Eu hoje estava a ler os indicadores de Portugal, que é aqueles que eu tenho, em relação às prioridades que foram estabelecidas, no fim desta semana, isto diz a Task Force, não é? A Task Force diz que no fim desta semana teremos 90% dos lares e dos cuidados continuados vacinados. Isto equivale a 230 mil pessoas. Temos 83% dos idosos com mais de 80 anos, o que equivale a 656 mil pessoas. Temos 67% de pessoas com comorbilidades, mais de 50 anos até aos 80 anos, que são 396 mil pessoas. Temos 94% dos profissionais de saúde, 186 mil pessoas, e 99% dos serviços essenciais, 50 mil pessoas, serviços essenciais, bombeiros, etc. Depois disso, a segunda leva de pessoas vai ser o ensino, os professores e os profissionais da educação, que ainda está a começar, está com 28%, e que nas próximas semanas vai ser o grande incremento. Portanto, digamos que isto em termos percentuais deve ser para aí 4%,
com as 2 doses, ou coisa assim do género. Ou seja, a vacinação está muito atrasada, não é? E o que é que isto dá? Idealmente, toda a Europa devia estar há 1 ano metida em casa. Isto era o ideal. Era o ideal. Mas é evidente que nenhum governo arriscou fazer isso assim, não é? Andou para trás e para a frente e aliviava aqui e ali, mas sempre esperando que o civismo imperasse, não é? Ora, esta história do civismo é que é complicada. Em toda a Europa. Se calhar nós estamos um bocadinho piores, não é? Porque não temos a mesma educação, que eu já aqui disse isto, não é? Não temos o mesmo espírito cívico que tem um suíço ou um holandês, que não pisam muito o risco. Mas em relação a estas questões, há sempre um largo, em sociedades democráticas, evidentemente, há sempre uma larga autonomia dos cidadãos, que consideram que são senhores da sua própria capacidade de avaliar as situações. Não é? Eu sou capaz de avaliar. Epá, eu vou para a rua, pá, eu sei muito bem para onde é que vou, onde é que devo pôr a máscara, onde é que devo tirar a máscara. Epá, e depois há um conjunto de ambiente que facilita isso. Basta ter uma data de fins de semana ensolarados, uma série de datas festivas, e depois o começo da vacinação, porque isto também tem um efeito psicológico, não é? É assim, pronto, já há vacina. Porque enquanto não havia vacina, as pessoas estavam assim, agora já há vacina, pronto. Isto agora é tudo uma questão de se pôr a vacina a funcionar e tal, portanto a gente agora, isto psicologicamente, tem influência, não é? Tem influência. Mas depois temos a novela das vacinas, não é? A novela das vacinas, que já vai com vários episódios e nenhum deles é um episódio de valores, não é? É um episódio de grandes confusões e de muitos atropelos, não é? Porque eu não percebo como é que se fazem contratos com laboratórios. Foi a pressa, foi a necessidade de apresentar serviço da União Europeia, dos governos, mas depois vai-se aos pormenores, vai-se desdobrar isto mais finamente, não é? Nomeadamente, volumes de produção dos vários laboratórios. Nem os próprios laboratórios, se calhar, tinham capacidade para o dizer, mas também ninguém se preocupou em meter isto num contrato e agarrar os laboratórios a isto, volumes de produção. Os laboratórios só ouço dizer, houve aqui uns problemas com os ingredientes, isto já não vai ser, já não vamos poder fornecer o que podíamos fornecer. E depois o destino da produção. Há várias fábricas dos vários laboratórios em vários lados, em que aquilo está a funcionar um bocado como os armazéns clandestinos do fabrico de banana, de distribuição de bananas ou de qualquer coisa assim do género. Porque, de facto, agora descobriu-se que havia um laboratório na Holanda, da AstraZeneca, que andava a exportar para a Inglaterra sem ninguém saber, não é? Já tinha havido um problema com o laboratório deles em Itália. Agora foi da Holanda. Ainda por cima, é um laboratório que as autoridades europeias ainda não tinham autorizado a saída de vacinas desse laboratório porque ainda não tinham inspecionado. Porque uma coisa, e este é outro problema, uma coisa é uma vacina ser feita num determinado local, quem inventou a vacina, tudo bem, esta vacina é assim, tem estas qualidades, foi testada, etc. Outra coisa são os laboratórios que isto fabricam. Porque isto não é a mesma coisa um tipo inventar uma vacina e depois 500 laboratórios porem-se a produzir a vacina. Portanto, isso tem que ter condições, não é? Tem que ter condições. É como uma fábrica de automóveis, a Auto Europa fabrica Volkswagens. A Volkswagen tem que vir cá ver como é que os carros estão a ser fabricados. Isto não é só fabricar, é ver como é que são as condições de produção. E depois, porque isto é importante. Uma das coisas que me faz confusão é porque é que a União Europeia não colocou nos contratos a possibilidade das diversas vacinas serem fabricadas em diversos países. Porque é que um laboratório português não está a fabricar uma vacina desses? Portanto, punham nos contratos que um laboratório português ia fabricar a vacina, vinha a tecnologia e vinham os ingredientes.
o laboratório era fiscalizado, evidentemente, para saber se tinha condições, e depois fabricava-se, e Portugal abastecia-se essencialmente nesse laboratório. Mas nada disso foi feito. Eu sei que os laboratórios são privados, são grandes multinacionais, têm que ganhar o seu, não é? Mas, caramba, estamos numa pandemia, estamos a combater uma pandemia, há coisas superiores ao interesse capitalista, pá, desses laboratórios, pá. E uma das coisas que falta aqui, de facto, é a possibilidade deles transmitirem a tecnologia e os ingredientes e isso ter ficado nos contratos. Já há aí 2 ou 3 laboratórios portugueses que já disseram ao governo que estão em condições de fabricar vacinas, só que não têm dinheiro. Não têm dinheiro. Precisam de investimento. Porquê? Porque os ingredientes custam balúrdios, os componentes das vacinas, não é? E, portanto, são os grandes laboratórios que tiveram acesso a esses financiamentos. E nem sei se não houve para aqui financiamentos também da União Europeia para os laboratórios. Mas pronto, como não sei, não quero pôr-me aqui a levantar falsos testemunhos. Sr. Coja, já fica assim. Senhor, a sua opinião sobre esta situação, não só das vacinas, mas da pandemia e pela Europa fora, isso também achas que em Portugal aquilo que os países estão a passar, porque é assim, eu enfim, tenho alguns conhecimentos, trabalho com pessoas que estão ligadas à área da investigação neste campo, e aquilo que me parece e aquilo que eu ouço deles, repito, eu não sou especialista, ouço só aquilo que eles falam, mas aquilo que eles dizem é que eles estão nesta altura a estudar, a perceber se aquilo que está a passar nos países da Europa foi aquilo que aconteceu em Portugal em janeiro e fevereiro, ou se é uma nova vaga que eventualmente poderá acontecer em Portugal. Eles acham que, por enquanto, a coisa pode não ser assim tão má, mas é o tal coisa. Também não era em novembro e depois em dezembro a coisa começou a entornar, não é? Dá-me aí a tua opinião. Eu acho, é assim, uma opinião de um alto especialista na matéria. Sim, de um alto especialista, virologista e também faz um perninho em gastroenterologia. Pronto. A questão aqui é, assim, vivemos num mundo global, uma sociedade global, isto vai ter impactos. E eu sempre ouvi aquela história, em qualquer lado há um português. Pronto, a gente vai a um sítio qualquer, há um português em todo lado. Portanto, o que se passa nos outros países vai ter impacto aqui no nosso país. Pronto, e estamos a falar de Inglaterra, são países que têm ligações grandes e onde tem esta variante inglesa, e depois a variante sul-africana e estas variantes. Eu acho que este impacto que nós tivemos foi muito devido também a estas variantes que, pelos vistos, podem não ser tão mortíferas, não sei se são ou não sei se há dados para isso, mas pelo menos são mais contagiosas e se calhar conseguem chegar à parte mais agressiva da doença. Eu estive ontem numa consulta no Hospital de Santa Maria de Pneumologia e eu estava a falar com um médico, um médico alemão, e ele não estava muito. Pronto, eu puxei essa conversa e ele disse: quando vier aí a próxima vaga é que vamos ver, e não sei o quê. Portanto, ele está a assumir, vem já uma próxima vaga. Pronto, portanto, esta questão aqui ou é amanhã ou é para a semana. Portanto, isso é uma questão vai acontecer. Pronto, vai acontecer. E as vacinas, ele pareceu-me um bocado cético em relação a isso. Depois claro que estas coisas dependem de quem decide, das medidas que toma, depende de nós, do cidadão. Nós temos os gregos lá, os troianos, tiveram os troianos, os espartanos tiveram o exército dos 300, nós tivemos agora o exército dos 3.000 que invadiram Lisboa. Portanto, depende dos comportamentos e depende das medidas e depende de uma série de coisas. E o impacto lá fora, se nós não... As pessoas, por exemplo, vamos imaginar, precisam de um teste, mas depois eu venho de carro, depois eu venho de avião, eu venho daqui... Isto vai ter um impacto, é muito difícil. Podem as coisas não ser um impacto imediato, mas estas coisas vão ter impacto. Esta questão das vacinas e da AstraZeneca e estas coisas todas é mais uma coisa que vai de entroncar ao primeiro tema. O humor está quase feito, não é? É fácil pegar nisto e fazer, a piada está quase feita. Quer dizer, de 2 em 2 dias o Infarmed muda uma maneira. Eu também percebo que eles se calhar não tenham, vão agindo conforme as informações que lhes chegam, mas isto é quase chega a ser piada fácil.
Os humoristas pegam nisto e é fácil fazer piadas. Nós temos uma Ministra da Saúde que não se lhe pode dizer nada, apelida toda a gente uma entrevista na televisão, a entrevistadora faz-lhe uma pergunta, ela classifica a entrevistadora de criminoso, porque não se pode, é criminoso perguntar isto, é criminoso perguntar aquilo. Portanto, podemos fazer a piada do bigodinho do Hitler, não é? E a braçadeira aqui, porque parece que estamos num estado nazi em que não se pode perguntar nada. Portanto, isto também pegando nesta parte do humor, mas nós somos um país que vive do turismo. E eu não vejo como é que nós não conseguimos fugir àquilo que se está a passar nos outros países, não é? Não sei, sinceramente. Portanto, aquilo que se passar lá fora vai ter repercussões aqui. Pois, até porque virá de certeza absoluta uma nova vaga, provavelmente e felizmente poderá já não ter as consequências, até porque temos aqui um dado, este é um dado factual, que as mortes, depois da vacinação, as mortes nos lares diminuiu 98%. Portanto, isto tem obviamente aqui um dado factual que é importante e que também, enfim, traz um bocado de otimismo. David, vamos ver as coisas. Nem todos os idosos, houve muitos idosos que passaram pelos pingos da chuva, nem sentiram sintomas. A gente viu todos aqueles casos de sucesso de idosos com 100 anos, com 90 e tal anos, que aquilo recuperaram, outros que não coisa. Portanto, eu não sei se o vírus também não fez já a sua triagem. Ou seja, quase como uma vida animal, atingiu a manada, os mais fracos já foram e os outros que não foram já tiveram, se calhar já têm alguma imunidade. Não sei se isso será só da vacina ou se foi da própria seleção do vírus, que infelizmente já ceifou aqueles que tinha que ceifar e aqueles que se aguentaram é porque têm algo e criaram alguma imunidade e porque já por alguma coisa qualquer. Eu não sei, apesar de ser especialista em vírus, não sei, e os próprios virologistas não sabem porque é que às vezes há pessoas que não têm doenças associadas, malta nova e não sei o quê, e desenvolvem as situações mais agressivas da doença. E depois outras pessoas que supostamente diziam assim, olha, ele tem um problema assim, conheço uma pessoa que tinha problemas nos pulmões e olha, passou por e passaram. E, portanto, eu não sei, às tantas, ou pode ser isso tudo junto. A vacina está a fazer efeito, a seleção dos vírus também já fez o que tinha a fazer, não sei. Muito bem, é uma teoria, uma espécie de teoria do Darwin, não é? Deixa-me só dizer mais duas coisas. Eu acho, e ainda não ouvi falar nisso, eu acho que depois destas prioridades, que foram os escalões etários, pessoas com mais de 80 anos, profissionais de saúde, pessoas com doenças graves, com doenças perigosas para estes efeitos, e os serviços essenciais. Eu penso que se devia parar com os escalões etários e que devia-se dar prioridade àquelas pessoas que andam mais expostas no dia-a-dia, ou seja, vacinar agora, numa próxima fase, as pessoas que têm que trabalhar presencialmente, as fábricas, etc. Porque, de facto, são essas pessoas a seguir que estão mais potencialmente expostas não só a apanhar o vírus, como também a transmiti-lo. Porque têm que se deslocar todos os dias para o trabalho, porque andam nos transportes, etc. Eu ainda não percebi porque é que essas pessoas não entram agora na próxima prioridade. Porque isso para mim é que era importante. Porque já estou a ouvir falar, agora vamos vacinar as pessoas com 50 anos, 60 anos, etc. Não. É as pessoas que estão mais expostas. E neste momento as pessoas que estão mais expostas são aquelas que têm que ir trabalhar presencialmente. E muitas delas, por exemplo, como os repositores dos hipermercados, que tocam constantemente em mercadorias, que estão ao lado tudo, seja como for. Isso até ia ser benéfico para o próprio comércio. Mas ainda não ouvi nada disso. Não ouvi nada disso. E isso para mim é que seria a prioridade. E há outra. Porquê? Porque isto tem a ver também com a velocidade da vacinação e com a necessidade de termos as pessoas mais rapidamente possível vacinadas. Porque vocês estão a ver, se esta coisa se vai prolongar para além do verão, não sei. Eu não sei como é que estão as listas nos centros de saúde, etc. Estou com curiosidade de ver quando é que chega a minha vez, não é? Vamos ter aí um dado novo que é o seguinte, é que havia escassez de vacinas.
A partir de abril já não vai haver escassez de vacinas. Poderá haver escassez de pessoas para dar as vacinas. Esse é outro problema. Uma catrafada de vacinas com aí. Pois, tudo isso vai desembocar no quê? Vai desembocar numa coisa que também ninguém esclareceu. Qual é a validade das vacinas em termos da imunização da pessoa? Isto dá para sempre, dá para 1 ano, dá para 2 anos, dá para 3 anos. Ora bem, nós podemos estar a cair numa situação em que muita gente ainda não foi vacinada e os primeiros que foram vacinados já precisam de ser vacinados outra vez. Se chegar à conclusão, penso que isto está um bocado no segredo dos deuses, ainda ninguém se descoseu com isto. Porque se tiver como a vacina da gripe, isto tem que ser a vacina todos os anos. E, portanto, qualquer dia, os primeiros que foram vacinados agora no princípio deste ano, chega-se a janeiro do próximo ano, têm que ser vacinados outra vez. Eu espero bem que o resto da malta também já esteja vacinada das prioridades anteriores, não é? Muito bem, vamos então agora mudar de assunto, vamos falar também de um assunto, bem, enfim, se calhar também vamos retomar o primeiro tema, que é o humor, não é? Que é esta situação quase que caricata, para uns caricata, para outros nem por isso, deste exemplo espetacular que o treinador do Porto e o treinador do Portimonense fizeram no fim de semana passado, em que, se não fossem os jogadores de cada uma das equipas, tinham dado meio uma chapada ali em pleno relevado no Algarve. Coja, isto para o Sérgio Conceição já não é coisa nova, né? É a 18ª expulsão, segundo o que o Rui Santos, comentador da SIC, referiu. Já vai com não sei quantos mil euros em multas. E pá, o rapaz não aprende, não é? Podes falar. Não aprende, ou não aprende, ou não quer aprender, ou não aprende ou não quer aprender, não sei. É assim, pelo segundo das contas do senhor catedrático, quem é o apelido de catedrático Rui Santos, que é o supra-sumo disto, mas às vezes diz algumas verdades, mas pronto. Mas segundo a avaliação dele, não sei se é verdade ou não, o homem já vai quase em 46 mil euros em multas. Isto, pá, já... Eu, pelo menos, para mim, já comprava um carrinho de jeitozinho com esse dinheiro para substituir os meus. Eu vi essa situação, estava a ver o telejornal quando estava a jantar, salvo eu, e estava a ver o telejornal, desses jornais da noite num canal qualquer, que não faço ideia, e estava a ver aquilo e vejo aquela invasão de campo e aquilo tudo ali, eu pensar assim, olha que caramba, como é que será isto? E depois vi que o Porto estava a ganhar 2-1. Olha, o Porto ganhou 2-1, mas isto foi confusão. Quando mais tarde, à noite, depois vou fazer um zap, é que eu percebi que aquilo estava a ser indireto. Portanto, eu estava a ver aquilo indireto. E eu pensei que aquilo tinha acontecido ontem, ou tinha acontecido mais tarde, e que o jogo já tivesse acabado. Portanto, eu assisti a uma coisa, que já tinha assistido nos meus tempos de futsal, e foi uma das razões que eu também deixei do futsal, em que eu, a dada altura, no futsal, vi jogadores, e inclusive aconteceu comigo, jogadores meus, saírem do campo para a bancada para irem separar os pais que estavam à porrada. E eu, naquela situação, vi 2 jogadores do Porto a segurar um treinador. Eu pensava que era ao contrário. Eu penso que os pais é que deviam segurar os filhos para eles não andarem à porrada, e era o treinador que segurava os jogadores para os jogadores não andarem à porrada, porque estão dentro, como aquela coisa, o espírito da luta, lá dentro é o espírito da luta, e os jogadores isto e não sei o quê, mas pelos vistos a luta é no banco de suplentes. E agora, eu não sei se o Sérgio Conceição é como o Dom Quixote, em que vê os moinhos de gente e começa a lutar com eles, e depois, no fim, numa conferência de imprensa, ele ainda vem dizer que isto são coisas do futebol, são coisas normais, isto agora ouve-se umas coisas no estádio. Isto não é normal. Isto não pode ser normal. Quando eu vejo 2 jogadores, o Sérgio Oliveira e não sei quem era mais, o Marégua, já não lembro quem era, agarrar o treinador, há qualquer coisa que não está bem aqui. Há qualquer coisa que não está bem aqui. Ou somos nós todos que gostamos de futebol, não é o meu caso, que estão a mais, ou então, se calhar, o Sérgio Conceição e pessoas como o Sérgio Conceição é que estão a mais. Porque isto realmente não pode ser o futebol. Não pode ser o futebol. Portanto, eu vi depois as declarações do Paulo Sérgio no final do jogo, e foi a primeira vez que ele foi expulso.
Eu não sei se vocês me estão a ouvir, eu até tenho... Então, continua. A imagem parou, mas estamos a ouvir. Olha, agora é que deixámos mesmo de ouvir. João, a sua opinião sobre este assunto do Sérgio Conceição, que é reincidente, e do Paulo Sérgio, coitado, foi atrás, pela primeira vez foi expulso, mas pronto, pelo menos teve a humildade depois de pedir desculpa e dizer que vai tentar que não repetir a cena, não é? Se bem que ele se calhar isto é um bocado cultural, não é? Não sei se isto é o sangue latino ou se que é, mas acho que isto em Portugal assume proporções para que não deviam acontecer. E isto deve ter com certeza a ver também com as superestruturas do futebol, que estão muito interrelacionadas com certos interesses, pá, e que depois isto vem tudo parar para dentro dos campos. Epá, eu gosto muito de ver o futebol inglês, pá, o futebol da Inglaterra. Não só pela sua qualidade, mas também pelo comportamento dos intervenientes. Pá. Epá, aquilo, desde os jogadores que lutam exaustivamente os 90 minutos, entregam-se àquilo tudo. Aquilo, em Inglaterra praticamente não há antijogo. Os jogadores não passam a vida a deitar-se para o chão por dar cá aquela palha, que é uma coisa que acontece muito em Portugal. E depois não se deitam só para o chão, gritam, parecem que os estão a matarem. E depois isto leva os bancos todos a levantarem-se, etc. Eu penso que até devia haver uma instrução aos árbitros para, se um jogador sofre uma falta e se vê que é um teatro exagerado, deviam levar um cartão amarelo. Para acabar com isto tudo. Porque depois não só há um grande desrespeito pelos árbitros. Em Inglaterra não se vê isso. O árbitro toma uma decisão. Há ali até um esboçado, mas passa tudo depressa. Pá. Daí por 2 segundos já não está, a falta é marcada, o penalti é marcado, o fora de jogo é marcado. Pá. E depois vê-se o comportamento também dos treinadores. Pá. Os treinadores ingleses fazem lá os seus gestos, etc. Mas eu nunca vi nenhum desacato, nem durante os jogos, nem no fim dos jogos. Normalmente cumprimentam-se, quando não querem cumprimentar, como o Mourinho, enfiam-se logo para os balneários. Eu penso que o Sérgio Conceição e alguns outros treinadores portugueses, como o Jorge Jesus, deviam ir treinar em Inglaterra. Se calhar por causa disso é que não os querem lá, não é? Mas faz-lhe falta isso. O espetáculo que às vezes os tipos dão nos bancos é completamente deprimente. Isto que se passou em Portimão é digamos, o copo de água entornado, não é? É a gota d'água. E depois, mas o problema não para aqui. Depois anda-se toda a semana a discutir estes assuntos nas TVs, nos jornais, e para aqui, e para lá, e não sei o quê, não sei o que mais. E depois voltamos sempre à mesma. Eles, no fim, depois, quando lhes passa a maluqueira, pedem desculpa, não sei o quê. Mas não há consequências. Eu lembro daqui a uns anos, num jogo no Futebol Clube do Porto, entre o Porto e o Boa Vista, em que o treinador do Boa Vista até era o Jaime Pacheco, não é? Não sei se foi no ano em que o Boa Vista foi campeão nacional. E que, pronto, houve para lá uns lances, coisas e tal. O Jaime Pacheco foi à conferência de imprensa no fim, lá no Estádio das Antas, que ainda era às Antas, e deu a conferência de imprensa em pé, não se quis sentar. Pronto, lá disse uma série de asneiradas e não sei o quê. O Jaime Pacheco, que é um tipo que foi formado nas Antas, não é? Ele foi portista. A seguir veio o Pinto da Costa e pergunta-lhe a ele o que é que ele achava daquela atitude do Jaime Pacheco. Voltamos ao humor que o Pinto da Costa cultiva muito. Então o Pinto da Costa diz assim, sei lá, ele não se sentou, se calhar sofre de hemorroidas. E portanto aquilo, quer dizer, mas pronto, é este tipo de coisas, isto depois transvasa um bocado, depois no jogo seguinte aquilo depois já passa do humor para uma coisa mais complicada, por isso mesmo que eu digo,
A superestrutura que está no futebol português é permissível. Vocês vão ver o que é que vai dar esta história entre o Jaime Pacheco e o Paulo Sérgio, não é? Entre o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio. Isto vai dar para aí 1 ou 2 jogos de suspensão, uma multazita e não sei o quê, e pronto, e até à próxima, não é? Mas de facto, a multa já saiu, acho que a multa já saiu, já está. 2.000 e tal euros para o Sérgio Conceição, 400 e tal para o... Pronto, isso é peanuts. Mas agora falta o resto. É peanuts, pá. Mas eu digo pá, isto é de facto uma questão que tem a ver com as superestruturas, não é? Isto de facto não... Se mas, ninguém João, o problema aqui é que isto é a Liga de Clubes. E quem faz as leis e quem faz isto tudo são os clubes. E os clubes não vão fazer coisas que os possam prejudicar a eles. E se calhar outros clubes grandes, se calhar influenciam clubes mais pequenos a aprovarem uma série de leis. Portanto, isto é a mesma coisa, quase parece aquela história da Comissão de Fiscalização dos bancos, que eram os próprios bancos que fiscalizavam eles próprios. É a mesma coisa que eu chegar ao pé da minha filha e dizer, olha, já fizeste a cama? Ah, já. Então vai lá ver se ela está bem feita. Eu acho que isto é um bocado assim. Portanto, os clubes é que decidem estas coisas. Portanto, isto é uma revoltaria. Ainda agora, hoje, vi a notícia do José Blatter, não é? Mas foram suspensos da atividade de não sei coisas por causa de corrupção. Eu acho que corrupção é cadeia. A corrupção é para ser preso. Mas parece que o futebol vive numa bolha à parte. Portanto, eu posso cometer todos os crimes que me apetecer, mas desde que seja no futebol, eu sou julgado pela justiça desportiva. Portanto, eles foram suspensos. Portanto, os clubes aqui em Portugal são eles que aprovam as leis, são eles que fazem as coisas. Portanto, isto está tudo bem. Eu não sei, há bocado, quando caí da conversa, eu não sei até que ponto é que eu fiquei, não sei se ainda chegaram a apanhar a parte em que eu disse uma série de asneiras e que ofendia uma série de pessoas. Não sei se... Não se ouviu nada. Isso não está tudo gravado, mas já está entregue na PJ. Ainda bem, mas enquanto os clubes forem os clubes a aprovar as leis e a fazer as leis de que eles próprios estão no monopólio deles, eles brincam com isto e os mais poderosos fazem aquilo que querem. Portanto, isto continua, está bem, o futebol está bem entregue. Pelos vistos, os adeptos que gostam de futebol e é que estão a mais nisto. Isto é bom para entregar isto a eles, desvaziem uma das nossas ilhas, uma das nossas ilhas, manda esta malta toda do futebol para essa ilha. E ficou lá todos, e não todos à porrada. A ilha terceira estás à vontade. Uma coisa assim, uma ilha que não esteja lá muita gente e que as pessoas não se importem de coisa e que eles fiquem lá. Então, eles vão para lá esta malta do futebol, vão para lá com a Saimes e com estas coisas todas. A Deserta Grande parece-me bem, não é? Só lá vive 2 pessoas, portanto acho que a Deserta Grande é... porque se calhar até nem são muitos. Os presidentes dos clubes são poucos, são poucas dezenas deles e não sei o quê, mais alguns treinadores vão todos para lá, andam todos à porrada, andam todos a insultar-se uns aos outros e utilizar esta linguagem do futebol e o cheiro do balneário, que eles falam tanto do cheiro do balneário e não sei o quê, pronto, ficam ali todos a cheirar o balneário de cada um deles. Sim, senhora. E então acabamos a falar de canalizações, acabamos então aqui o programa de hoje, mas antes disso dou-vos um minutinho para se despedirem dos nossos ouvintes da RLX, falar o que quiserem, menos de canalizações, porque o Coja já falou. Sim. Pronto, eu despeço-me já dos senhores ouvintes, já continuem a ter cuidado com a vossa saúde, principalmente agora na próxima semana, que é uma semana crítica. Vamos ver se todos nós conseguimos gozar, digamos, aquilo que é preciso gozar, mas com segurança e com distanciamento, usar máscaras na via pública e sair o menos possível de casa. E quanto ao resto, olha, quem tiver filhos pequenos, eduquem os filhos, porque aquilo que tivemos a falar tem a ver com educação, não é? E a educação começa em casa, não é? Há uma parte que é nas escolas, mas o essencial dos comportamentos pessoais, com os colegas, no desporto, na política, isso aprende-se em casa, não se aprende em mais nenhum lado. Isso não se aprende em casa, se mandamos os filhos aprender isso fora de casa, dá mau resultado. Um abraço. Muito bem. Coja, 35 segundos, 36, porque eu sou mãos largas. Pronto, é assim, eu só quero é que as pessoas levem isto tudo com bastante humor, um sorriso nos lábios, sejam muito felizes, vejam muito futebol, porque o futebol ensina muitas coisas e forma homens de barba rija. Aliás, o futebol nem sequer é para meninas.
Portanto, sejam felizes e brinquem muito. Mais um bocado estás a dizer que o futebol é para meninas de barba rija, não? Sim, para meninas de barba rija. Sim. Ainda para mais isto agora com a pandemia, cabeleireiros e manicures e pedicures e tudo fechado, é mesmo para mulheres de barba rija. Muito bem. Pronto, e acabamos assim com este toque de cabeleireiro aqui do nosso Roger Fernandes. Exatamente. Mais um programa então Com a Faca Bem Afiada para a RLX. Voltamos para a semana. Até lá, e como disse muito bem o João Carvalho, protejam-se, portem-se bem e voltamos a ver daqui uma semana. Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.